Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do podcast No Ar. Prazer estar com você em mais um programa para que a gente possa debater assuntos importantes para o seu cotidiano. Eu sou Emanuel Santos e quem faz o podcast comigo hoje é o meu companheiro Augusto Alves. Prazer, Augusto, estar te recebendo aqui na edição desse nosso podcast. Prazer é todo meu, Emanuel. Gostei tanto que voltei, viu? É isso. Estamos aqui à disposição. Um abraço a todos que nos acompanham. Prazer, satisfação estar aqui colaborando com esse momento. Fique sempre à vontade para vir quantas vezes quiser. Bom, nosso podcast de hoje vai falar sobre as eleições municipais de 2024. E nós convidamos alguém que sabe muito de eleições. Ele, o analista político João Paulino, está com a gente aqui no nosso estúdio para debater os assuntos interessantíssimos dessas eleições, tanto a nível nacional, a nível também aqui das principais capitais do nosso país e também, né, a nível local. A gente já vai começar aqui fazendo o primeiro questionamento ao João Paulino. Eu vou começar lá pela maior capital do nosso país, que é São Paulo. Todo mundo está visualizando o que está acontecendo lá em São Paulo e já prevendo o que é que pode acontecer para 2026. As eleições lá estão pegando fogo. E aí, eu gostaria inicialmente de fazer o seguinte questionamento: quais leituras o eleitor pode fazer em relação a estas eleições que estão ocorrendo na cidade de São Paulo quando se compara daqui a 2 anos em 2026? Olha aí, que prazer estar aqui de novo com você, Emanuel, e dessa feita aqui com o meu primo aqui, é isso. Augusto Alves. Eu que sou fã do Augusto, do seu trabalho, claro, e seu também, mas do Augusto nós temos ainda em comum essa questão de que nós somos da mesma família, nós somos paulino lá da raiz. É um prazer encontrá-lo aqui, Augusto. Mas com relação às eleições de 2024 e o reflexo disso, que isso pode ter na eleição de 2026, nós estamos percebendo, pelo menos até agora, se você olhar ainda essa semana, foi feito um trabalho na Folha de São Paulo sobre o panorama das eleições nas capitais, 24 ou 25 das capitais do país, com pesquisas simultâneas, né, em algumas com 3 ou 4 pesquisas, e fazendo esses comparativos. O que se percebe em relação à eleição de 2020 nas capitais do Brasil é que o eleitorado desta feita, está com uma tendência muito mais forte de votar em candidatos que estão no centro ou mais à direita do campo político do que nos candidatos de esquerda, né? Se a gente pegar as capitais do país, nós vamos ver que o PT, PCdoB, PDT, PSOL, partidos que têm o viés de esquerda, não estão conseguindo ter boas colocações nas eleições das capitais do Brasil afora. Já os partidos de centro, os ditos partidos de centro ou o centrão, e os partidos que têm uma vinculação mais forte com a direita, na maioria das capitais do Brasil hoje, são eles que despontam na frente, né? E pegando o caso especificamente de São Paulo, onde você tem uma eleição com o prefeito Nunes na reeleição, o Boulos, que é o candidato que representa a esquerda, né, o candidato do PSOL, apoiado pelo PT, e o Marçal, que é um candidato de direita conservador. Então, se você pegar o cenário de São Paulo, você olha que hoje, na pesquisa de hoje, dia 23, o Marçal e o Nunes têm o dobro do Boulos. Ou seja, o Marçal e o Nunes têm ali entre 55 e 60 pontos. Entre 50 e 60 pontos, e o Boulos tem 20 e poucos pontos. Então, a eleição de São Paulo mostra claramente essa posição de candidatos que estão mais do centro para a direita, com muito mais potencial eleitoral do que os candidatos de esquerda. E isso se repete Brasil afora. Você vai encontrar no Brasil, nas capitais do Brasil,
2 ou 3 candidatos de esquerda ou ligados à esquerda que despontam como favoritos para ganhar a eleição, né? Então, esse quadro ele é sintomático para a eleição de 2026, porque isso é um quadro muito adverso do que aconteceu em 2020. Em 2020, apesar de o Bolsonaro ser o presidente, de a direita estar no poder, naquela eleição de 2020, essas alturas, a esquerda tinha ali pelo menos 10 ou 12 candidatos competitivos e acabou levando 8 ou 10 candidatos para o segundo turno e acabou ganhando muitas prefeituras. E nesse ano, apesar de estar no poder o PT, que é um partido de esquerda, a gente não vê a mesma força. E para você ter uma ideia disso, é só a gente trazer, por exemplo, para o cenário de Fortaleza, né? Fortaleza está sendo governada por candidatos ligados à esquerda há muito tempo, né? A Luziane governou por 2 mandatos no PT e depois o Roberto Cláudio governou por mais 2 mandatos no PSB e PDT, e o Sarto governa agora no PDT. Ou seja, nós estamos há 5 eleições que a esquerda governa Fortaleza. Inclusive a esquerda governa também o Estado, né? Governou com o Camilo e governa agora com o Elmano. E se você pegar as últimas pesquisas de Fortaleza, você percebe essa mesma tendência. Para você ter uma ideia de como é a tendência, veja bem. Hoje, nós temos os 3 candidatos que estão ali mais à dianteira em Fortaleza. André Fernandes, candidato de direita. Agora, Evandro Leitão, que é um candidato mais ligado à esquerda, candidato pelo PT, inclusive. E Capitão Wagner, do União Brasil, um candidato de centro ligado à direita. Quando você soma Capitão Wagner e André Fernandes, dá exatamente o dobro do que tem o Evandro Leitão, né? É óbvio que isso é o cenário de primeiro turno. As capitais do Brasil têm eleições decididas, todas na maioria, elas têm direito, têm condições de terem segundo turno e no rearranjo do segundo turno isso pode mudar um pouco, mas não é a tendência que tem se visto até agora. Já já a gente volta, João, para Fortaleza, mas eu queria continuar um pouco nesse cenário nacional de São Paulo. Na sua visão, na sua opinião, essa polarização que a gente viu muito em 2022, e ela com certeza vai perpassar essa eleição de 2024, vai se estender para o 2026? Augusto, no caso particular de São Paulo, me entristece um pouco o cenário que a gente vê. Eu entendo política como sendo o instrumento que a sociedade dispõe para fazer as suas transformações. Então, política é um momento em que você senta, em que você discute, em que você conversa, você participa. É por isso que tem a campanha eleitoral, para que os candidatos apresentem suas propostas, para que ele desperte no cidadão o gosto, a vontade de participar da eleição, de acompanhar, de discutir, de opinar. É para isso que servem as eleições. E o que se percebe em São Paulo, para a minha tristeza e para a maioria daqueles que acompanham política e entendem que política tem um outro fundamento e é um outro mecanismo, o mecanismo mais importante desse processo de transformação. O que se percebe em São Paulo é que transformaram a eleição num ringue, numa luta de boxe, literalmente. Eu já ia perguntar como é que você viu essas discussões. Chega a ser até desrespeitoso com o eleitor, né? Mas é exatamente por isso, porque a expectativa, embora às vezes você não consiga, muitas das vezes quando a eleição começa, você percebe uma certa apatia, uma certa letargia ali do eleitor. Mas à medida que o processo vai se desenrolando, vai caminhando, você começa a ver as pessoas nas ruas, você começa a ver as pessoas comentando sobre política na calçada, sobre política na parada do ônibus, sobre política no portão da escola, porque é esse o processo natural de uma campanha eleitoral. Esse acirramento, que não é, que pode acontecer em qualquer eleição, ele tem que se dar
literalmente no campo das ideias. Eu posso defender intransigentemente o meu ponto de vista, a minha ideia, o meu formato, o meu desejo de governo, o meu desejo de legislativo que eu quero, mas isso tem que ter um limite, né? O limite da civilidade, do respeito, né? Das boas relações e da convivência humana. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo em São Paulo, e aí eu digo para vocês, eu tenho anos e anos que acompanho a eleição, que estudo isso, que tenho gosto por isso, e me causa muita tristeza acompanhar um debate na maior capital do hemisfério, a maior capital da América Latina, a maior cidade, e você vê em que é que se transforma o debate daquele. Você começa, e depois de 2 horas, 3 horas, você vê uma troca de insultos, inclusive chegando às vias de fato. Exemplo ao da final, cadeirada, né? e ao final você fica se perguntando, mas afinal, o que é que se discutiu aqui com relação à maior cidade do nosso país, que tudo que acontece lá tem reflexo no país inteiro? Afinal de contas, o que é que se discutiu aqui? E aí, para quem acompanhou eleições de São Paulo, que nós já tivemos, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique foi candidato a prefeito de São Paulo, o ex-presidente Jânio Quadros foi candidato a prefeito de São Paulo, o ex-governador Paulo Maluf, o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-governador Zé Serra, tantas e quantas figuras grandiosas da política brasileira foram candidatos a prefeito de São Paulo, travaram debates nas eleições de São Paulo, e nunca ocorreu isso. Era agradável de se ver, né, as pessoas discutindo ali política num nível muito mais elevado do que o que se faz hoje. E o reflexo disso é que nós estamos chegando já muito próximo da eleição, nós estamos aqui a menos de 15 dias do dia da eleição, e a gente percebe ainda uma quantidade muito grande de indecisos, uma indefinição do eleitor, até com relação à firmeza do voto. Você percebe que está tendo muitas oscilações, vários candidatos ainda com possibilidade de ir para o segundo turno, na maioria das capitais. Não tem uma coisa muito bem, salvo 1 ou 2 ou 3 capitais do país, você que tem candidatos já decidido, né? Praticamente decidido, com 70%, mais de 60%, 70% de intenções de voto. Você percebe essa mudança, porque o eleitor está procurando, e ele está... O que ajuda nas eleições modernas a você definir ou escolher o seu candidato são os debates. Os debates são feitos para isso, né, para que você apresente suas propostas, para que o eleitor, escutando todos, possa fazer o melhor juízo daquele que ele entende que representa melhor o que ele espera. E isso não está acontecendo. E isso não está acontecendo, não é uma questão só de São Paulo. Eu puxo aqui também para a eleição de Fortaleza para dizer que os debates de Fortaleza também são cansados, né? O nível não é bom, né? Você tem momentos assim que você pensa que tá numa discussão rasteira na calçada do boteco, literalmente. João, uma pergunta. O que é que explica, por exemplo, o fenômeno Pablo Marçal? E o que é que explica também André Fernandes, que começa as eleições, pelo menos nas pesquisas, não sendo tão favorito, e hoje apontando como um favorito para um segundo turno? Eu digo isso também nessa eleição com uma certa tristeza, né? A eleição, a despeito de ser uma disputa, onde se trava ali algum embate na busca do voto pelo eleitor, ela não, como eu já disse, ela não pode ser transformada num ringue, num jogo de futebol. Ela não pode ser tratada como partido azul e vermelho. É preciso que se discuta, de fato, os problemas da cidade. Nós estamos na eleição de prefeito. 5.000 e tantas cidades do Brasil precisam aproveitar esse momento para discutir os seus problemas, né, para buscar ali encaminhamentos novos, soluções novas, avanços, crescimento. É isso que se busca. E o que se percebe é que há um certo nicho de pessoas fazendo política e transformando isso aqui hoje numa guerra de rede social,
de vislumbramento com rede social, onde você transforma a eleição num grande palco e faz dali um circo e, com isso, você tenta ganhar a atração do eleitor. Aí você me pergunta, e dá certo? Tem dado certo em algumas circunstâncias. Né? Você percebe o vazio dos candidatos que tem hoje. Por exemplo, uma aferição que se faz, hoje está se discutindo, em vez de estar se perguntando, por exemplo, que estrutura partidária os candidatos têm, que arcabouço de peso político, de ideias, etc., que ele carrega, a turma está discutindo e olhando e até quantos seguidores o camarada tem no Instagram. Mas fulano tem 50 mil seguidores e o outro só tem 30. Está entendendo? E a política é isso também. As redes sociais estão aí para facilitar o acesso à informação. O que antes você não tinha muita possibilidade de saber, porque você não tinha acesso aos meios de comunicações e só existiam, de fato, os meios de comunicações formais, essa informalidade da rede social ela permite que você acesse a isso. Agora, é preciso que se analise o conteúdo que está sendo oferecido. Nós temos problemas gravíssimos para ser discutidos nas cidades. Educação, saúde, cultura, lazer, esporte, emprego. Essa juventude que está toda aí estudando, que está se preparando, está todo louco para entrar no mercado de trabalho, precisa de emprego. A população precisa de saneamento, precisa de uma série de coisas da infraestrutura, do seu convívio, da sua vivência diária, que é discutida e resolvida pela política. E você está vendo os debates, você está vendo os candidatos aparecerem nas redes sociais para tratar de discussões que a gente aqui nem consegue traduzir o nível, o que é que está sendo discutido. Se fulano faz isso ou faz aquilo na sua vida pessoal, não sei. Está entendendo? Então, isso permite, se as coisas se encaminham para esse ponto, se o partido ao qual você está vinculado, se a sua matriz ideológica, se o seu histórico na política, se o seu histórico na sua vida não faz diferença nenhuma, é óbvio que acaba surgindo esses personagens, essas figuras do tipo do Pablo Marçal e de outros. E aqui eu não desqualifico o Pablo Marçal como candidato, é um direito da pessoa, estando filiado em um partido político e estando com seu direito, em pleno gozo do seu direito político, ser candidato. Né? Agora, eu acho e eu entendo que não aproveitar um momento como esse para se discutir política num nível mais elevado, a população acaba perdendo. E isso pode também ocorrer de que, mesmo sem se discutir, mesmo sem se debater, por exemplo, os candidatos, todos os candidatos que estão disputando por os cargos do Executivo, eles apresentaram um programa de governo, que está registrado lá na Justiça Eleitoral. Quem em algum debate viu alguém questionando o plano de governo do outro? Quem? Em canto nenhum, em lugar nenhum você vê. E não tem nada mais básico do que ter essa discussão. Olha, eu sou candidato, apresento o meu programa de governo, entrego aqui na Justiça Eleitoral e ninguém me questiona como é que eu vou fazer aquilo. Eu estou prometendo lá não sei quantas creches, não sei quantas escolas, na estrada, porque também em programa de governo se promete tudo. O que você pode fazer, o que você não pode. E é a hora de questionar como é que você vai fazer, por que não fez, se já teve oportunidade e não fez, se não teve ainda, como é que você está se propondo a fazer tanta coisa, quais são as condições de fazer. Quem tem visto isso em algum debate? Quem tem visto isso em alguma discussão? Ninguém. Por quê? Porque agora está se discutindo outras coisas. Está se discutindo, né, assim, coisas muito rasteiras, que nem cabe na discussão política. Vida particular de candidato. E comportamentos e etc. Outras coisas que não cabem nesse debate. Então, é preciso estar atento para isso. O incremento, a entrada das redes sociais na política é muito bom. Né? É muito bom. É muito bom você ter essa possibilidade de ver o seu candidato, de ver todos os candidatos, de poder avaliar através de vários instrumentos, de várias redes, desde os meios de comunicações formal, o rádio, a televisão, para os disponibilizados pela rede social. Você tem toda essa possibilidade. Agora, você não pode fazer isso para estar ali
encantado com a dancinha, encantado com o óculos, encantado com, né, com os lances de excentrismos que os candidatos praticam na busca do voto. Isso É preciso que o eleitor aproveite isso para fazer esses questionamentos. Essa era de rede social, das pessoas que acabam achando que pode tudo, que pode postar tudo, que pode dizer tudo, e essa questão de, o meu candidato tem mais seguidor, tem mais curtida, tem mais like. Essa nova era, João, a rede social, ela pode ser decisiva em uma eleição? Sim, a rede social ela tem um papel importantíssimo, né? E aí a gente também não pode tirar a responsabilidade do eleitor. Nós estamos falando aqui da forma como os candidatos se comportam, mas cabe ao eleitor, que é o dono, que é o protagonista de fato da eleição, o grande personagem da eleição é o eleitor, é ele que decide. A gente não pode tirar a responsabilidade dele de fazer bom uso disso, de fazer o bom uso da rede social, das ferramentas que ele dispõe para conhecer os candidatos, para conhecer as suas propostas, para conhecer a sua atuação. Principalmente, e aí você tem situações e situações. Você tem candidatos que estão, por exemplo, no Legislativo, disputando a 5ª, a 6ª, a 7ª eleição. E através da rede social você tem como conhecer o mandato daquela pessoa, o que é que ela fez no primeiro mandato, o que é que fez no segundo, por que conseguiu tantas reeleições, o que bandeira que ela defende, quais são suas ideias. E a mesma forma para conhecer os novos candidatos, né? Tem muita gente se apresentando no processo eleitoral, querendo ser vereador, por exemplo, querendo ser prefeito, vice-prefeito, e é a hora de... E a rede social, essa rede social permite que você possa fazer esse estudo. Eu chego na minha casa aqui de sopa, quem são os candidatos a prefeito? Deixa eu olhar aqui. É fulano, o que é que fulano fez? O que é que fulano faz? Quem são os candidatos a vereadores? Olha, hoje eu passei ali, tinha uma reunião do vereador tal. Quem é o vereador tal? Tem preparo para exercer a função, tem responsabilidade, demonstra isso ao longo da sua trajetória. Então a gente não pode tirar. Cabe ao político, né, quando se apresentar aquilo que ele entende que é o que vai satisfazer a vontade do eleitor. Mas cabe principalmente ao eleitor fazer bom uso das ferramentas que ele dispõe para fazer a melhor escolha. Porque, afinal de contas, quem mais sofre as consequências dessa escolha é o eleitor. Quando a escolha não é boa, é o eleitor que paga a conta. Acho que a gente pode descer para Fortaleza, né, Manuel? Para a capital cearense. João, como é que você tem analisado esse cenário? Você já falou anteriormente, essa polarização que também acontece em Fortaleza. Nós temos visto uma mudança de cenário com as últimas pesquisas. O capitão Wagner, que antes liderava pelo União Brasil, agora nessa pesquisa mais recente, passou para a 3ª colocação. O André Fernandes tem despontado aí como favorito nessa ala mais de direita. E seguido aí do candidato do Partido dos Trabalhadores, que é o candidato de esquerda. Como é que você tem analisado esse cenário nas eleições de Fortaleza? Augusto, depois de 2013, 2014, quando ocorreram aqueles movimentos de rua no Brasil, aqueles primeiros movimentos ali de caminhadas, etc., o Brasil acirrou muito a política. Isso acirrou demais. Nós chegamos num radicalismo que a gente fazia tempo que não via isso no nosso país, né? E isso culminou com a eleição de 2022, com a polarização na eleição mais disputada, né, da história do Brasil, quando o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro ali, por uma diferença muito pequena, para uma eleição nacional. E como a eleição foi, digamos assim, meio a meio, e o Congresso Nacional ficou muito mais oposicionista do que situacionista, isso criou uma radicalização maior ainda depois da eleição. E esse tensionamento, ele continua. Olha, veja bem, a eleição presidencial, ela tem influência direta na eleição do Estado. Quando ocorrem as eleições para presidente, ocorrem também as eleições para governador. E é fácil de verificar isso, como aconteceu no Ceará. No Ceará, nós tínhamos um candidato ligado
à candidatura do presidente Lula, nós tínhamos um candidato ligado à candidatura do presidente Bolsonaro, que era o capitão Wagner, o Elmano de Freitas ligado à candidatura do Lula, e nós tínhamos o Roberto Cláudio, que era um candidato que acabou ficando sem referência no cenário nacional. O que aconteceu? Caiu para o terceiro lugar. Né? A eleição acabou sendo disputada ao final pelo capitão e pelo Elmano de Freitas. Isso é comum na eleição. Nas eleições municipais, essa verticalização da eleição, ou seja, o cenário nacional influenciar a política local, etc. Nos municípios menores não tem tanto reflexo assim, como tem na eleição estadual. Mas, nas capitais, isso é comum acontecer. E por conta do acirramento que está acontecendo na política brasileira hoje, em Fortaleza está acontecendo exatamente isso. Está muito sintomático de que nós teremos em Fortaleza um segundo turno entre o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro. A despeito de, há 15, 20 dias atrás, quando começou, chegamos ali na metade da campanha eleitoral, os dois estarem embaixo. Quem estava em cima é o candidato capitão Wagner, que hoje não tem esse alinhamento, já foi até muito alinhado com o Bolsonaro, mas hoje não tem tanto. E o Zé Sarto, que não podemos considerar o Zé Sarto um esquerdista, né? Até porque o candidato mais à esquerda na eleição de Fortaleza, dos que estão lá em cima, entre as primeiras posições, segundo as pesquisas, é o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão. Então, olha como a eleição nacional influencia. A partir do momento em que os personagens, Lula de um lado e o Bolsonaro do outro, começam a entrar na eleição, você começa a ver os candidatos apoiados por ele subindo e os outros ficando. E aí a eleição de Fortaleza está caminhando para um segundo turno entre Evandro e André Fernandes. Eu já deixo você me fique à vontade. Perguntar, Emanuel. João, só para a gente finalizar Fortaleza, na sua visão, nós tivemos todo aquele processo da eleição estadual, o rompimento histórico de PDT com PT, ou vice-versa. Na sua visão, o que é que você acha que aconteceu para o José Sarto estar nessa situação que ele se encontra hoje? Tem figurado aí em terceira, quarta colocação nas últimas pesquisas. O Zé Sarto, quem vem acompanhando a gestão do Sarto desde o início, e aí eu nem discuto se a gestão dele é boa ou ruim, mas eu me apego com o que a gente tem na mão, que são as pesquisas. Ele nunca conseguiu ter boas avaliações na sua gestão. Né? Apesar de ele dizer que fez uma série de coisas em Fortaleza, e ele pode até ter feito, mas os eleitores nunca conseguiram enxergar isso. O Sarto nunca foi bem avaliado. Né? Sempre se ouviu falar que a gestão do Sarto era muito ruim, E isso acabou trazendo desgaste, esse desgaste da avaliação acabou trazendo esse desgaste para a candidatura. Né? E apesar de o Sarto ter a máquina da Prefeitura de Fortaleza na mão, de ser candidato na reeleição, isso não rendeu trunfos para ele até agora. Pelo contrário, né? Ele até já teve ali mais bem posicionado, e a tendência dele, pelo menos nas três últimas pesquisas, três últimas de todos os institutos que a gente acompanha, ele tem caído sistematicamente. Né? Isso também, aproveitando, já antecipando aqui, isso vai acabar tendo desdobramentos no segundo turno da eleição de Fortaleza. Porque, como a disputa no começo da eleição se deu entre outros personagens, né, a disputa no primeiro momento estava muito, por exemplo, ali entre Capitão Wagner e Zé Sarto, Evandro lá bem abaixo, André bem abaixo, criou-se uma polarização no começo entre eles dois, mas depois, agora, nos últimos dias, está claro que existe ali agora, de fato, uma polarização que está muito parecido, que vai gerar um segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão. E, por conta ainda, nós poderíamos ter ainda na eleição do segundo turno de Fortaleza, os desdobramentos da ruptura de 2022, quando o PDT, o Roberto Cláudio ali, candidato a governador, rompeu com o grupo
do então governador Camilo Santana, que acabou indicando o Eumano de Freitas. Isso poderá ter reflexo nesse segundo turno da eleição de Fortaleza. O fortalecimento da campanha do Evandro Leitão se dá a partir de quem? De Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo Santana ou Eumano de Freitas? É indiscutível o poder que tem, o poder da máquina que tem a candidatura do Evandro Leitão. O Evandro Leitão é o candidato do PT. O PT é o detentor do governo do Estado. Então, o Evandro Leitão era o presidente da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo. Então, é inegável a força da máquina de estrutural que ele tem na mão. Além disso, ele tem, né, esses cabos eleitorais que você está falando aí. Né? Para o Ceará, na minha visão, eu entendo que o Camilo Santana é hoje, assim, digamos, individualmente o maior eleitor do Ceará. Né? É o político mais bem avaliado, é o político mais querido, digamos assim, um popstar da política cearense nesse momento. Seguido pelo presidente Lula, é inegável, apesar de toda a longa trajetória do presidente Lula, é normal chegar num tempo de vida pública que tem o Lula com um certo desgaste, mas no Nordeste, no Ceará, também não dá para negar, apesar do tempo, a força que ainda tem o presidente Lula. Isso é uma coisa inquestionável, não dá para a gente deixar pode o Lula não está vivendo o seu melhor momento, pode não, essa não ser o seu melhor momento de presidente, nem da sua vida pública, mas ele tem muita força. E o Eumano é o governador do Estado. Ninguém pode desprezar a força do apoio do governador do Estado numa eleição de Fortaleza. Vamos começar a conversar sobre a política de Quixeramobim? Bom, lá vai a primeira. A atual conjuntura política que a gente tem é de 3 candidaturas ativas. Essas 3 candidaturas ativas traz um cenário favorável para a atual gestão? Nas eleições de capital, eu vou fazer isso para poder explicar um pouco melhor. Nas eleições de capital, a reeleição do prefeito não é uma coisa muito tranquila. Né? Não é uma coisa muito segura. Vamos pegar 2 exemplos das capitais que nós estamos falando. O Nunes, lá em São Paulo, não está com a vida fácil. Enfrenta dificuldade, né? Enfrenta dificuldades. Né? Só agora, digamos assim, depois da cadeirada, a cadeirada que o Marçal deu no Datena acabou ajudando. Quem subiu na cadeira foi o Nunes. O Nunes está vivendo o seu melhor momento na eleição de São Paulo até agora. Mas, se você vê, é um melhor momento ali de 25 pontos, 20 e poucos pontos. Ou seja, se você está com 20 e poucos pontos, num cenário de 100, você tem 70 e tantos que ainda não estão com você. Que podem, por exemplo, todos esses 75 se juntar no segundo turno e ele derrotar. A eleição de capital tem essa diferença. Está na gestão, está comandando a prefeitura na capital, não tem o mesmo peso que tem no interior. Fortaleza é do mesmo jeito. O Sarto está lá com seus 20 e poucos pontos, mas muito provavelmente não irá para o segundo turno. E se for, não tem essa garantia de que todo mundo se juntaria com ele. Então, estar na reeleição nas capitais é bom, mas não é tudo. Mas nas eleições das cidades do interior, e principalmente aquelas em que não tem segundo turno, em que a eleição é decidida em turno único, né, que são as cidades que têm menos de 200 mil eleitores, é o caso de Quixeramobim, uma candidatura, um cenário onde existem 3 candidaturas, a candidatura de reeleição e 2 outras candidaturas, é muito difícil o candidato que está na gestão perder. Acontece, mas não é muito comum, é incomum, fora da normalidade do contexto político. Porque as pessoas questionam, eu posso mostrar, por exemplo, um cenário que nós tivemos recente. Nós tivemos aqui em Quixeramobim 3 candidaturas. A candidatura em 2020 do ex-prefeito Clébio, que era a pessoa que estava no poder, contra 2 candidaturas de oposição. E acabou que uma candidatura de oposição acabou ganhando a eleição. E isso é um cenário comum? Não, é totalmente incomum. Nós já tivemos isso, por exemplo, em Quixadá. Né? Eu lembro na eleição do João, ele foi tentar a reeleição, acabou que
praticamente desapareceu da campanha e o candidato de oposição ganhou, apesar de ter mais de um candidato de oposição. Mas isso é totalmente fora da normalidade. É um caso ali num percentual muito pequeno em cada 100. Diante desse quadro, eu acho que a situação do atual prefeito Cirilo Pimenta é favorável por conta disso. Se você tem uma oposição que já vem, vamos assim, bancada na Câmara. Como é a bancada na Câmara? Nós temos 17 vereadores e nós temos hoje um vereador que apoia a candidatura do Paulo Ferreira do PT e nós temos 2 vereadores, outros da oposição, que é o vereador Roberto e o próprio Eugênio, que é candidato, e aí sobram 14 apoiando a outra candidatura. Isso dá um certo peso, uma diferença, né? Então, nesse cenário, a gente não pode deixar de reconhecer que é muito mais favorável à situação de reeleição do prefeito Cirilo Pimenta. O que é que você acredita, então, que está impedido a junção das candidaturas das oposições? Por exemplo, a junção de Paulo e Eugênio, que, inclusive, em um certo momento, aqui mesmo nesse podcast, Tasso Borges, que é vice-candidato a prefeito pela chapa do Paulo Ferreira, disse que era possível essa união. E por que não acontece? O que eu percebi, o que percebo desde o início, é que isso eu vou falar de exemplos que já aconteceu. Nós já tivemos 3 candidaturas, que ao final ficaram só 2 candidaturas de oposição, acabaram se juntando só em uma. Mas existe uma diferença, existe várias diferenças para aquela situação de antes. Naquela situação de antes, esses 2 candidatos de oposição já vinham conversando, já vinham deliberando sobre isso, já entraram o ano mais ou menos acertado nisso, de que se uma candidatura tivesse mais possibilidade de êxito, a outra se juntaria. Isso foi conversado e trabalhado o tempo inteiro, e quando chegou na época, ali na metade da campanha mais ou menos, essas 2 candidaturas de oposição acabaram caminhando só com uma e acabou logrando o êxito que foi a eleição do Clébio. Nessa eleição a gente não percebe isso, não percebeu isso. Na verdade, teve determinados momentos em que existia um acirramento maior entre as candidaturas dos 2 candidatos oposicionistas do que com relação à candidatura do prefeito, que era para ser de fato o adversário deles. Então, nesse quadro, você vai criando dificuldades de junção, porque tem uma questão também. Não adianta os cabeças aqui se juntarem. Na política é assim: 2 mais 2 ou é 3 ou é 5. Nunca é 4. Né? Nunca é 4. Então não adianta os cabeças aqui. Olha, eu tenho X votos e você tem X votos e nós vamos se juntar e vamos fazer 2x. Não dá 2x. Ou pode dar mais ou pode dar menos. Porque se cria um clima de acirramento já entre essas 2 candidaturas aqui, quando elas se juntarem, os eleitores acabam que não se juntando aqui na base, porque acirrou demais. E tem outras questões, né? Por exemplo, o PDT, que é o partido do candidato Eugênio, e o PT, que é o candidato do Paulo, não tem travado boas relações no Estado. Né? Tem mais disputas, muito mais disputas e acirramento do que coalizões. Então isso também é um sinal de que não há interesse. Se não há interesse pela cúpula partidária, se não há essa vontade, também fica difícil de juntar aqui, né? E tem uma outra questão. As candidaturas, você pode desistir. Por exemplo, Iguatu. Iguatu começou com muito mais candidaturas do que aqui. E nós vamos terminar a eleição de Iguatu praticamente com 2 candidatos. Praticamente com 2 candidatos. Por quê? Porque uma candidatura conseguiu se destacar e aglutinar mais forças, e foi aglutinando forças, e praticamente obrigou os outros a desistirem e a apoiá-lo. O que a gente não percebe aqui. A gente não percebe aqui, nas 2 candidaturas de oposição, uma distorção muito grande entre uma e outra, em termos de força. Seja força de apoio popular ou até mesmo de força política. Pelo menos em evidência. Pode até ser que um partido tenha mais estrelas, mas evidentemente aqui, participando da campanha, a gente não vê. Né? Então, por conta disso, eu entendo que os candidatos não se sentem tentados a desistir para apoiar o outro. Mesmo nessa reta final, pelo que você tem observado, pelo que você tem acompanhado,
Na sua opinião, você acha que ainda há possibilidade dessa junção? Eu me arrisco a dizer que eu não vejo muita possibilidade. Até porque, apesar de não ter escutado isso dos candidatos, mas eu escutei as 2 entrevistas recentes que vocês fizeram aqui, né? E ali, do que eu escutei, não dá para sentir que existisse ali uma tendência de junção. E até porque também o tempo está muito curto. E é outra coisa, tem uma outra questão que tem que ser levada em conta, né? Quando você apresenta uma candidatura, quando você se propõe a ser candidato, que você pega uma legenda partidária, que você convida outras pessoas para fazerem parte disso, candidatos a vereadores e etc., você monta ali uma conjuntura para se apresentar para a sociedade como candidato, com um programa de governo, com uma proposta. Não sei se a essas alturas do campeonato é muito bom ou é até responsável você desistir disso. E aí você precisa dizer para todos os seus eleitores, os seus admiradores, os seus apoiadores, o que é que lhe justificou a fazer aquilo. Né? Também não é pelo fato de que alguém está disputando uma eleição. As eleições são feitas para ganhar e para perder. Numa eleição majoritária de prefeito, embora tenha 10, 12 candidaturas, só uma vai ganhar. Em eleições que não tem segundo turno, só uma vai ganhar na primeira rodada. E isso é absolutamente normal. E não é demérito nenhum alguém participar de uma eleição e não ganhar. Tanto faz ser para os cargos majoritários, como para os cargos proporcionais. Você foi lá, apresentou sua proposta, muitas das vezes ali você cria, né, uma base, perdendo uma eleição, você cria uma base política, porque você semeia, de certa forma, ali um conjunto de ideias que lá na frente pode lhe resultar em êxito. Então eu não acho que seja, a turma pressiona muito e questiona muito essa história de desistir um candidato para apoiar o outro. É óbvio que se você junta 2 forças políticas, fica com mais possibilidade de ganhar. Mas também tem que entender se isso, de que forma acontece isso. Política não pode ser só assim um ajuntamento de pessoas sem muito compromisso com o campo ideológico e o campo da proposta política. João, para quem ganhar as eleições, quais deverão ser as prioridades para os próximos 4 anos para a cidade de Quixeramobim? Eu percebo, e pode ser uma inquietude minha só, não sei, mas eu percebo, sabe, pessoal, um certo desânimo, e eu preciso dizer isso com muita responsabilidade, eu percebo um certo desânimo da nossa juventude, não sei se vocês... Eu percebo um certo desânimo da nossa juventude em participar da eleição, em participar da política. E isso não é bom. Se você pegar os candidatos, você vai encontrar muito um jovem de 18 anos, de 19, de 20 e poucos anos participando da eleição como candidato. Mas eu percebo também como grande desafio para quem ganhar a eleição de Quixeramobim, que é preciso oportunizar a essa juventude espaço. Ela só vai se sentir compelida a participar do processo político, só vai se sentir instigada a participar do processo político a partir do momento em que ela tenha oportunidades. E quando eu falo de oportunidades, eu falo de tudo. Nós temos uma juventude extremamente inteligente, nós temos uma juventude hoje com uma grande capacidade de conhecimento, porque as ferramentas que ela dispõe, que a tecnologia nos proporcionou, são muito fortes. E isso faz com que a nossa juventude tenha muito mais conhecimento, num certo nível de idade, do que tínhamos em tempos atrás, porque nós não tínhamos as ferramentas. E essa juventude está pronta, está preparada, ela quer enfrentar o mercado de trabalho, ela quer ter oportunidade, ela quer ter possibilidades de participar, inclusive do processo administrativo. Você vê muito pouco jovem dentro da gestão pública, da administração pública. Você vê poucas oportunidades para que o jovem possa atuar no empreendedorismo, com outras. Nós precisamos ofertar para essa juventude o emprego que ela precisa, o trabalho que ela precisa. Né? A nossa juventude está se formando em quê? A nossa juventude, hoje, nós temos técnicos de informática, nós temos muitos profissionais da área de saúde, o mercado, as universidades, as escolas técnicas da nossa região, da nossa cidade, estão colocando todos os anos uma gama de profissionais aqui, do ramo da educação, do ramo da saúde, do ramo da tecnologia, inclusive do ramo da agropecuária, que deveria ser
a nossa maior vocação, inclusive, para ofertas de emprego, de trabalho, de oportunidades. E eu entendo que é essa a principal questão e o principal desafio de quem governar Quixeramobim a partir de 2025. Oportunizar para a juventude outro tipo de situação um pouco diferente da que nós temos hoje. Bom, João, além da eleição majoritária, nós temos também a formação do Legislativo para os próximos 4 anos. A disputa de quem vai ocupar as 17 cadeiras da Câmara Municipal de Quixeramobim. A sua avaliação sobre essa disputa, dos nomes que têm se colocados aí para a eleição da Câmara? Augusto, essa sua pergunta é muito oportuna, porque assim, todo dia eu sou demandado aqui pelo telefone, das pessoas me ligando para me perguntar como é que se dá essa questão de vereadores, se é os mais votados, como é que isso acontece, também como é que é essa história dos partidos. Aí agora o pessoal está começando a falar no quociente eleitoral. Se falou muito antes de... vou falar isso aqui porque é voz corrente. As pessoas falam muito do desgaste da Câmara Municipal, que existe um desgaste, que precisa renovar, por exemplo. Né? Isso é voz corrente, a gente escuta falar essas coisas. Mas como é que isso se dá e como é que se dará aqui? Uma primeira colocação minha para depois adentrar exatamente nessa questão de como é que se calcula as vagas, etc. Uma avaliação minha, eu espero estar certo, eu percebo que nós teremos uma eleição para o Legislativo onde ocorrerá poucas mudanças, muito poucas mudanças. Por quê, João? Porque se você olhar como é que se dará a eleição, como é que ela é calculada, como é que é feita a composição da Câmara, você vai perceber que o que eu estou falando é a verdade. Quantas vagas tem a Câmara? 17. Quanto seria uma renovação na Câmara? Tipo, mudar metade? Voltar 9 dos que estão aí e ter 8 novos, ou voltar 8 dos que estão aí e ter 9 nomes novos? Seria uma renovação, tipo, trocar metade? Nós não mudaremos praticamente, me arrisco a dizer aqui, a Câmara deverá ter, vou até dizer um número aqui, depois vocês conferem, eu não quero errar, aqui, anote viu? aí. Nós vamos ter aí 13, com certeza, 13 vereadores dos que estão disputando a eleição, voltando, por conta das regras, por conta da forma, por conta dos partidos, a maioria dos candidatos, quando se candidatam, nem atentam muito para isso, mas como é que se dá a eleição de vereador? Eleição de prefeito. Vou pegar aqui um exemplo assim, tipo, vamos imaginar que 47.200 pessoas, estou chutando aqui esse número, resolvam ir votar na eleição agora de 24. E desses votos para prefeito, nós teremos voto para 3 candidatos a prefeito, votos brancos e votos nulos. E ganha a eleição aquele que tiver o maior número de votos. Simples assim. Então, um candidato tirou 20, o outro 15, o outro 10, ganha a eleição majoritária quem tirar o maior número de votos. Não tem muito segredo, não tem segredo. Na eleição proporcional é diferente, porque a eleição proporcional ela acontece em função dos partidos. E na eleição proporcional, como é que acontece o cálculo, João? Por exemplo, como é que é... Vamos lá. Vamos imaginar que votem 47.200 pessoas. Estou chutando esse número porque é fácil de fazer a conta. E que desses 47.200 pessoas, 42 mil votos sejam dados a candidato. Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. 42 mil pessoas foram lá e votaram em algum candidato. 2.200 pessoas foram lá e, ao invés de votar num candidato, votaram num partido. Lá, quando você vai votar para vereador, você tem a possibilidade de votar num candidato ou na legenda partidária. Eu sou simpático de tal partido e, ao invés de votar num candidato daquele partido, nenhum me agradou, mas eu quero votar naquele partido. E aí eu voto na legenda partidária. Então, nessa eleição, vamos dizer que aconteçam 2.200 votos dados a legendas de partido. 2.000 pessoas resolvam votar em branco,
e 1.000 pessoas anulem o seu voto. Então, dos 47.200, você tem 42.000 votando em candidato e 2.200 votando em legenda, 2.000 em branco, 1.000 em nulo. E aí você vai para a primeira conta, que é os votos válidos. O que define a eleição de vereadores são os votos válidos. Os votos válidos é o voto dado a candidato e o voto dado à legenda. Então, 42.000 supostamente dado a candidato, mais 2.200 de legenda, 44.200. Esse é os votos válidos. E é em cima dos votos válidos que eu calculo o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos, esses 44.200, que supostamente pode acontecer, dividido pelo número de vagas. Quantas vagas tem a Câmara daqui? 17. Então eu pego os 44.200 divido por 17 e acho um número, que nesse caso aqui, no nosso exemplo, dá 2.600. E aí eu achei o quociente eleitoral. Para que serve o quociente eleitoral? Para me calcular quantas vagas cada partido consegue obter. Então vamos imaginar que o partido A, vamos imaginar aqui que tenha 4 partidos. Vamos imaginar que o partido A tirou 5.200 votos. Se ele tirou 5.200 votos, os candidatos do partido A, um tirou X, o outro Y, tal. No final eu somo do partido A, mais os votos dados à legenda daquele partido, e chego em 5.200. Pego 5.200, divido por 2.600, que é o quociente partidário, e encontro a quantidade de vagas que aquele partido elegeu. E nesse caso dá 2. 5.200 dividido por 2.600, 2 vagas. Se for 7.800. 7.800 dividido por 2.600, 3 vagas. Não, mas João, não é 5.200 não. O partido tirou 6. Divido por 2.600, vai dar 2.3, 2.4. Eu só conto as 2 vagas. Isso aqui é chamado de primeira fase da eleição, da apuração das vagas da eleição proporcional. Nessa primeira fase, quem entra na disputa? Todos os partidos. Para um partido ter direito a uma vaga, quanto é o quociente? 2.600. Então, se um partido atingiu 2.600, entra na disputa e passa a ter direito a disputar uma vaga. Tem direito a uma vaga. Se ele atingir 5.200, 2 vagas. Se ele atingiu 7.800, 3 vagas e assim sucessivamente. Mas são 17 vagas. No final desse processo todo, sobra vaga. Porque quando um partido faz 5.2, ele só leva 5. Sobra 0.2. O outro fez 3.9. Quase fazia 4 vagas. Mas ele não fez, então ele leva 3 vagas. E no final fica sobrando vagas. Terminada essa primeira fase, como é que se dá a escolha? Partido A fez 5.200 votos. Teve direito a 2 vagas. Quem serão os candidatos que ocuparam essas 2 vagas? Os 2 mais votados do partido A. Os 2 mais votados do partido A. Qual é a exigência para... Qual é a outra exigência para ser eleito nessa primeira fase? O partido obter vaga, ou fazer o quociente eleitoral, e o candidato tirar pelo menos 10% desse quociente eleitoral. Então, na primeira rodada de escolha da apuração de votos de candidato a vereador, da apuração de vagas, qual é o critério? O partido tem que fazer o quociente eleitoral para fazer uma vaga, e dentre os candidatos, ter candidatos que tenham tirado pelo menos 10% do quociente eleitoral, que aqui era 2.600. Quanto é 10%? 260. Então imagine uma situação que um partido lançou X candidatos e no final esses candidatos fizeram 2.600 votos. Então ganhou uma vaga. Só que quando você vai olhar os candidatos do partido, um tirou 250, outro tirou 240, outro tirou 230, outro tirou 220. Nessa rodada, esse partido não elege nenhum candidato.
mesmo tendo direito à vaga. Por quê? Porque para ser eleito, na primeira rodada de apuração, o partido tem que fazer o quociente eleitoral e os candidatos têm que ter tirado pelo menos 10% do quociente eleitoral. Terminou a primeira rodada, vamos para a segunda. Quem tem direito de participar dessa segunda rodada para essas vagas que sobraram? Nessa entra todos os partidos que já participaram da primeira, mais os partidos que conseguiram atingir 80% do quociente. Né? 80% do quociente. Então, vamos imaginar que o quociente seja 2.000 votos e eu atingir 1.600, eu consigo ir para essa segunda rodada. Só que para participar da segunda rodada, a exigência é maior. O partido tem que ter atingido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos, para terem direito à vaga nessa segunda rodada, têm que ter tirado 20% do quociente eleitoral, pelo menos. Que no caso de ser 2.600, os 20% vai dar 520 votos. Então, nessa segunda rodada, só participa partidos que atingiram o quociente eleitoral, partidos que atingiram pelo menos 80% do quociente eleitoral e candidatos que tenham atingido pelo menos 20% desse quociente eleitoral. Essa é a segunda fase. Mas, João, feita a primeira fase, sobrou 3 vagas. 17, preenchemos 14. Na segunda fase, botamos o partido, todos da primeira, mais os que tinham 80% do quociente, só que só 2 candidatos atenderam o pré-requisito de ter os 80% do quociente, os 20% do quociente eleitoral. E ao final, 14 mais 2 dá 16, ainda tem uma vaga. E aí nós precisamos fazer a terceira rodada. Essa terceira rodada entram todos os partidos e todos os candidatos. E aí sim, até que se complete as 17 vagas, você não encerra esse cálculo. Quando completa, está feita a nova composição da Câmara. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que um candidato, na eleição de Quixeramobim, vamos imaginar um quociente eleitoral de 2.600 votos, aqui que a gente está usando como exemplo. Se um candidato tira 1.000 votos e o partido dele não tira 2.600, ele já nem participa da primeira rodada. E se o partido dele não tira 80% de 2.600, né, que daria ali 2.080 votos, ele nem entra também na segunda rodada. E ele só participaria da possibilidade de vagas na última. Do mesmo jeito, se um partido faz 5 vagas lá na primeira rodada, o quociente eleitoral dele deu 5 vagas, mas se ele não tiver candidatos que tenham pelo menos 10% do quociente eleitoral, ele não vai eleger. Se ele não tiver 5 candidatos com 10% do quociente eleitoral, ele não vai completar as 5 vagas. Ele precisa ter candidatos com mais de 10% do quociente eleitoral. Para ir para a segunda vaga, eu tenho mais, o meu partido não fez os 2.600, mas fez 2.500. Então eu fiz mais de 80%. Então eu tenho direito a ir para a segunda vaga, para a disputa da segunda fase, aliás. Mas, quando eu vou olhar os meus candidatos, nenhum fez 520 votos, que seria os 20% do quociente eleitoral. Então eu acabo ficando de fora dela também. Só para o pessoal entender, são cálculos que eu estou falando aqui, mas para a pessoa entender, por exemplo, por que é que numa eleição um candidato tira 800 votos, fica de fora, e um outro tira 600 e entra. Por quê? Vai depender do número de vagas do partido em que o candidato está, vai depender do número de votos que ele tira em relação ao quociente eleitoral e o número de candidatos que tem muito potencial ou pouco potencial eleitoral em cada partido. Depois a gente pode até ver isso com exemplos assim bem práticos em tela para facilitar a vida dos eleitores, entender esse processo também. E até dos próprios candidatos, que alguns, eu entendo que muitas das vezes tem até dúvida de como é que se dá esse processo. Mas é comum, e vocês verem muito isso na eleição de deputado, um deputado tira 100 mil votos para deputado federal, não se elege, o outro tira 50 e vira deputado. E para vereador e deputado estadual da mesma forma. Na Câmara, estaremos vendo a presença feminina ou não?
Eu aproveito para fazer estabelecer um outro ponto de vista sobre essa questão da eleição de mulheres, né? O legislador brasileiro tem, ao longo do tempo, tentado inserir a mulher na política, né? Então criou tem um fundo partidário específico para as mulheres hoje. O partido, para apresentar seus candidatos, ele precisa ter um percentual de 30% de mulheres, senão ele não consegue apresentar os candidatos homens. E eu entendo que isso, apesar de tudo isso, isso não fortaleceu a participação da mulher na política. Nós temos poucas candidatas a vereadores, né, a vereadoras. Muitas das vezes as candidatas se apresentam muito mais para participar do processo complementando a chapa partidária do que efetivamente disputando as vagas da eleição. E eu sugiro, eu já disse isso para 1 ou 2 deputados federais que eu tive a oportunidade, que fizesse o seguinte: ao invés de estabelecer quantidade de vagas para candidatos, ou seja, estabelecer quantidade de vagas para a eleição. Olha, do quadro de vereadores da Câmara de Quixeramobim, 30% das vagas é de mulheres. E vai disputar as mulheres aquelas vagas, que aquelas vagas são dela. E a disputa se dará entre elas. Aí sim, você teria garantia de, no mínimo, da participação de 30% de mulheres. De que adianta eu estabelecer que o partido tem que apresentar 30% de candidatas mulheres, se eu apresentar ali só candidatas, por exemplo, com baixo potencial eleitoral, pouca densidade eleitoral? Eu terei no final, em cada partido, 30% de candidatas mulheres, mas eu não terei entre os eleitos, na maioria dos partidos, nenhuma mulher. Porque no final das contas ela participou ali como mera figurante. Então eu defendo que o legislador altere a legislação partidária para estabelecer uma cota de vagas para as mulheres na Câmara Municipal. E dentre as que obtiverem melhor êxito na eleição, se escolhe, se preencheria essas vagas. Eu sei que o nosso tempo já está bem avançado, o João, Emanuel, mas só uma pergunta final. Falo muito. Isso é bom. Você falou, João, em pelo menos 13 vereadores que devem retomar a Câmara. E aí a gente tem visto muito essa questão do questionamento, né, da atuação do vereador na Câmara. A que você atribui essa não renovação? A eleição de vereador, Augusto e Emanuel, apesar de o vereador ser o deputado do município, o parlamentar do município, ainda existe um completo desconhecimento por parte do eleitor do papel do vereador, né? O deputado não, você cobra muito dos deputados. Eu estou aqui cobrando, por exemplo, dos deputados e senadores, que eles apresentem no Congresso um projeto que garanta as vagas das mulheres no parlamento. Não é garantir a elas o direito de disputar, porque já tem lá. Você quer ser candidato também, no partido se filia e sai candidato. Eu quero que eles garantam na legislação o direito de a mulher ser eleita. Diz, olha, esse parlamento aqui, o Senado com as suas 81 cadeiras, 20 cadeiras serão das mulheres. As que se candidatarem e tiraram uma votação aqui, ocupam essas cadeiras. E porque a gente cobra do legislador e a gente entende que o legislador é o deputado federal, o deputado estadual e o senador. Mas o vereador, o parlamentar, ele é o deputado do município, ele é o encarregado de fazer as leis, de fiscalizar, de acompanhar a execução do orçamento, de cobrar do executivo a aplicação correta dos recursos, de acompanhar no legislativo se tudo aquilo que foi acertado na campanha, no programa de governo, no orçamento, na lei plurianual, na lei de diretrizes, está sendo cumprido. E isso pouca gente entende e cobra. Se pouca gente conhece, menos ainda cobra. E acaba que a escolha de vereador, na maioria dos municípios do Brasil, acaba sendo uma escolha muito mais por outras questões, né? Muito mais pelo vínculo de amizade, muito mais pela prestação de serviço. Muitas das vezes o
vereador, o candidato a vereador, ele se imbui de atividades e de tarefas que não é do seu métier, não é da sua responsabilidade, não é da sua competência, mas ele acaba fazendo. E isso acaba fazendo com que o eleitor tenha na mente que um vereador, por exemplo, é para conseguir marcar um exame médico, é para levar uma pessoa para o hospital, é para conseguir, por exemplo, uma vaga de emprego, seja lá onde for. Aí entra o assistencialismo, e aí, né? Isso é tudo que não é o papel do vereador. Né? É por isso mesmo que, se você tem N pessoas que têm essa prática, que têm esse tipo de comportamento, e o eleitor convive com isso e acha isso absolutamente comum e normal, porque, de fato, o eleitor tem ainda uma compreensão pouca do papel do vereador, ele vai acabar se encantando e acompanhando aquele político que exerce esse tipo de papel, que é muito diferente do papel que ele deveria exercer. Por isso que nós não temos e não teremos tanta renovação assim. Pode ter certeza que isso não ocorrerá. E também precisa, como eu falei, se você perceber, a média da idade... Não, você pode ser candidato com 18 anos a vereador. Você já vota com 16 e pode ser candidato com 18. E cadê os candidatos? Cadê a juventude participando da eleição? Cadê a juventude colocando o seu nome? Cadê a juventude propondo o que é que ela quer para o futuro dela? Ela mesma propôs. E na medida em que também não tem essa participação renovada da juventude na política, isso acaba acomodando também os atores, tanto candidatos como eleitores, que são os grandes atores da eleição. E por isso mesmo eu não acredito muito nessa renovação. Os editores que me perdoem, mas eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu tinha várias aqui, mas dentre as várias... Eu falo demais, eu acho que o meu programa fica aí meio comprometido. Eu gostaria de saber o seguinte: para quem vencer as eleições, após assumir, vai ter que montar o seu secretariado. E aí a pergunta que eu quero deixar aqui é a seguinte: é esperado que esse secretariado ele continue sendo político, ou espera-se que haja uma mudança, que esse secretariado seja voltado para cargos técnicos? Eu tenho também, o Emanuel e Augusto, uma visão muito particular sobre isso. Uhum. As pessoas costumam, de uma certa forma, estigmatizar o político. Né? Muitas das vezes, se você coloca alguém em um cargo e a pessoa é político, não presta. Acontece isso. Isso não é muito verdade. O político, na essência da palavra, a primeira coisa que ele tem é a sensibilidade. O político convive mais de perto com as pessoas. O político convive mais de perto com o povo. Eu estou fazendo aqui uma espécie de não é nem fazendo aqui uma defesa do político, mas eu entendo que a pessoa que se dispõe a colocar o seu nome, a colocar o seu tempo, a colocar a sua inteligência, o seu conhecimento a serviço da política, ele não pode ser penalizado por isso, né, pelo fato de ser político. E é óbvio que, para o exercício da atividade do executivo, para os cargos de secretário, para os cargos de assessoramento, para aqueles cargos mais importantes da gestão pública, e para todos os cargos da gestão pública, tem pré-requisitos que eu nem discutiria. Se a pessoa tem competência, não. Se só pode ser indicado para o exercício do cargo público quem tiver competência. Não há o que se discutir, isso é preparo técnico. Né? São pré-requisitos que são cobrados, mas nem deveriam ser. Se você não tem competência, não tem pré-requisitos técnicos, não tem formação, não tem preparo, não deve ser indicado para o exercício da função pública. O fato de você ser político ou não, eu não entendo isso como um impedimento ou uma coisa ruim para quem exerce a função pública. Pelo contrário, eu entendo que quem se presta ao papel de ser candidato, de estar no meio político, de militar na política, de apresentar suas ideias e as suas propostas, não pode ser estigmatizado por isso. Mas defendo que qualquer indicação de secretários, de assessores, de coordenadores, de funções públicas, seja como critério a competência e a capacidade. Né?
Perfeito. Algo mais, Augusto? Não, era isso. Se tivesse mais tempo, pergunta tinha, né? Questionamento tinha. Então, agradecer pela participação mais uma vez aqui do João Paulino dentro do nosso podcast, sempre trazendo esclarecimentos bem claros para a nossa população. Isso nos deixa muito contente, né? Porque a política ela deve ser encarada de forma séria, e principalmente agora que estamos aí chegando numa reta final, né, para as políticas do município, para a política do município de Quixeramobim. Então agradeço mais uma vez por estar aqui presente novamente com a gente, tá? Eu que agradeço a você, Manuel, e ao Augusto a oportunidade de estar aqui. Eu gosto de política, eu tenho essa visão de política, é isso que eu acho de política. Eu entendo que as pessoas deveriam falar mais de política, participar mais da política, querer saber das coisas da política, entender como ela funciona, quais são os mecanismos que norteiam isso, como é que se dá essas escolhas, como é que se dá essa formatação, porque se as pessoas soubessem, se as pessoas conhecessem, nós teríamos um país, um estado e cidades muito melhores do que as que nós temos. Eu acho que essa omissão do cidadão, essa negação do cidadão de querer participar da política, de querer estar no meio, de querer conhecer a política, é uma coisa ruim. Nós precisamos mudar isso. E sempre que eu puder, e sempre que for convidado e que eu tiver tempo, eu estarei aqui com o maior prazer do mundo, participando com vocês e dizendo aquilo que a gente pensa sobre o processo político. E espero que outras pessoas também façam isso, independentemente de disputarem mandatos, de serem candidatos ou de terem pretensões eleitorais. Façam isso muito mais pelo exercício da cidadania. Mais uma vez, obrigado, Augusto. Obrigado também, tá? Eu que agradeço. Qualquer coisa, estou aqui. Por estar aqui também nesse podcast colaborando. Bom, a você que ficou com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Você já sabe onde nos acompanhar, pela Sertão TV, canal 180, pelo YouTube, também no Spotify e, claro, na Canudos FM 106,7. No sabadão, a sua manhã, aqui com o podcast no ar. Então, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchauzinho.